Como a igreja cristã no Brasil saiu desse modelo, passou por esse modelo e chegou a esse. Como os pastores, líderes espirituais se transformaram disso para isso. Isso é bom ou ruim? Isso está de acordo com o desejo de Deus ou não? E qual deve ser a sua posição diante disso? Vou falar o que está acontecendo e você vai tirar a sua própria conclusão. Lembrando que esse canal é de áudio, portanto você pode ouvir enquanto faz qualquer outra coisa que lhe convenha. Você com certeza vai se lembrar que há algumas dezenas atrás as igrejas tinham algumas características, como paredes brancas ou amareladas, uma boa iluminação no culto, as pessoas sentadas ouvindo o pregador falando. Eram as igrejas tradicionais, com suas doutrinas muito bem fundamentadas, com responsabilidades e compromissos que os membros dessa igreja tinham para com ela, responsabilidades como ministérios, departamentos, funções, congregação e vários outros compromissos que essas igrejas exigiam dos seus fiéis e faziam com que os seus fiéis participassem ativamente dessas igrejas. Muitas delas ainda existem até hoje, com certeza ainda estão em atividade, mas estão perdendo aos poucos os seus números, a sua relevância diante de uma nova sociedade que surgiu. E nós vamos falar sobre essa mudança logo mais. Nós também vimos nessas igrejas tradicionais alguns comportamentos relacionados à transformação que você precisava passar ao acessar essa igreja, ao entrar nessa igreja. Algumas transformações relacionadas à abnegação, que é a renúncia à sua própria vontade, onde quando você entrava dentro da igreja, quando você se dizia convertido a Cristo, você se transformava da água para o vinho, como Cristo fez lá no Novo Testamento. Você realmente se transformava numa nova criatura, deixando praticamente tudo para trás e adquirindo um novo estilo de vida. Você também via nessas igrejas vestimentas mais rígidas, né? Com certeza a forma como as mulheres se vestiam, a forma como os homens se vestiam, que inclusive se vestiam de uma forma muito mais masculinizada desde cedo, né? Desde a adolescência você já via homens, meninos vestindo terno, vestindo roupa mais social. Você também via uma característica muito peculiar das igrejas mais tradicionais, que é a maior utilização da razão do que da emoção. Essas igrejas, elas não tinham tantas manifestações emocionais. Geralmente as pessoas ficavam sentadas, né, ouviam o louvor, ouviam ali o culto, principalmente o pregador, né? Era um momento sublime de muita conexão com o que o pregador estava falando, e as pessoas elas usavam mais a lógica, mais o racional do que manifestações emocionais diante do culto, tanto na parte do louvor como na parte da pregação. A gente também via com certa facilidade quem era a pessoa que se afastava da igreja, né? Que saía da igreja. Essa pessoa ela era denominada desviado. Por que desviado? Porque é uma pessoa que estava no caminho de Deus e depois decidiu, como filho pródigo, sair desse caminho e deixar de frequentar a congregação, deixar de viver aquele novo estilo de vida e praticamente adquirir outro estilo de vida ou voltar para o estilo de vida anterior, começar a faltar nos cultos. A pessoa começava a ser chamada de uma pessoa desviada, porque essa igreja tradicional tratava ou 8 ou 80, ou frio ou quente, não havia meio termo. E, por fim, a última característica dessa igreja era a placa. Não existiam pessoas muito famosas, não existiam rostos, líderes muito famosos, existia a placa da igreja. Porém, com o passar do tempo, o discurso teológico começou a ficar mais atrativo de acordo com as necessidades humanas e não com a necessidade de Deus. Com isso, o discurso passou a abranger muito mais prosperidade, muito mais realizações terrenas
do que realizações espirituais e celestiais. E aí que nós vimos entrando dentro do meio cristão as famosas igrejas neopentecostais, as igrejas que fizeram ser conhecida a famosa teologia da prosperidade. Muito se falava sobre os ganhos terrenos, onde a realização espiritual era o mesmo que a realização material. Falava-se pouco sobre a volta de Jesus, porque pouco importava a volta de Jesus, mas os discursos passaram a ser muito mais motivacionais e muito mais relacionados a uma troca que o ser humano poderia fazer com Deus para adquirir mais bens materiais. Era um discurso que atraía cada vez mais o gênio humano, mais as necessidades humanas, e começou a arrastar multidões. Essas igrejas também eram caracterizadas por possuir um rosto, um modelo, o herói. E esse herói, esse líder, esse rosto sempre estava pintado nas paredes das igrejas, nas capas das Bíblias, nas capas dos cursos, nas capas dos produtos ali vendidos. Portanto, essa igreja, ela tinha uma placa, mas ela também tinha uma cara. As igrejas tradicionais tinham somente a placa, mas as igrejas neopentecostais tinham uma placa e uma cara. Lembrando, tá, gente, que cada uma dessas igrejas ainda existem, mas nós estamos vendo umas mudanças acontecendo dentro da fé cristã, mudanças acontecendo dentro das igrejas cristãs, onde algumas estão tendo mais relevância e atraindo mais multidões que as outras, certo? Com a modernização, com as pessoas se tornando cada vez mais relativistas, as coisas se tornando cada vez mais flexíveis, o mundo se tornando cada vez mais líquido, como dizia-se Bauman, houve um êxodo muito grande dos evangélicos não praticantes saindo da igreja. O que antes era o desviado na igreja tradicional tornou-se o evangélico não praticante, aquele que crê em Cristo, aquele que acredita em Jesus, aquele que ama Jesus, de acordo com o que ele mesmo diz. Porém, ele se considera um evangélico não praticante, porque ele quase não vai para a igreja, não devolve dízimos e ofertas, que eu acabei também não falando, mas dízimos e ofertas era uma característica bem comum da igreja tradicional, é até hoje, né? E outras práticas também deixam de ser exercidas, e agora o evangélico é evangélico, mas não praticante, o que antes era desviado. E algumas argumentações começam a surgir, né? Como a igreja somos nós, como Jesus nos aceita do jeito que somos. As igrejas só querem roubar, e isso aconteceu muito por conta das igrejas neopentecostais, essa crença surgiu. Outras também falando que não tem problema beber um pouquinho, não tem problema sair com os amigos. Então tudo foi se tornando cada vez mais relativo, e as pessoas começaram a moldar o evangelho, moldar os princípios de Deus de acordo com os seus desejos e de acordo com a cosmovisão de mundo. As pessoas deixaram de fazer com que a palavra de Deus as transforme, para fazer com que a palavra de Deus seja transformada por elas. Portanto, houve uma saída muito grande, uma saída em massa dessas pessoas que antes seriam as desviadas, mas que agora simplesmente são cristãs que não frequentam mais a igreja. E somando a isso, também houve uma alta muito grande dos eventos e imersões de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal, e essas pessoas passaram a acessar esses eventos, né? Esses eventos aqui no Brasil cresceram cada vez mais e foram se mesclando cada vez mais com a fé cristã. Os líderes desses eventos, os treinadores, né, os autores, os criadores desses eventos começaram a aplicar cada vez mais elementos da fé cristã dentro dessas imersões. E com isso foram abraçando cada vez mais as pessoas que deixaram de frequentar a igreja. E as igrejas perceberam essa migração em massa, né, de evangélicos não praticantes
dentro de imersões, dentro de eventos que não são da igreja, mas falam sobre Deus e sobre o desenvolvimento do ser humano. E quase como que uma equação, somando tudo o que eu falei até agora, juntamente com o modernismo, juntamente com a flexibilização de princípios, juntamente com a relativização do que antes não era relativo, do que antes era 8 ou 80, era frio ou quente, surgiram então as igrejas modernas, as famosas igrejas de paredes pretas. Agora, foram criados vários atrativos para esse cara não sair da igreja. Atrativos que o mundo oferece foram colocados dentro da igreja para fazer com que esse cara sinta-se dentro do mundo, mas dentro da igreja. A flexibilização foi se tornando cada vez mais comum. Flexibilização de práticas, de princípios, né? Pouco compromisso passou a ser exigido. O que antes as pessoas praticamente entravam na igreja e já participavam de alguma forma, já congregavam, já eram ativas, já eram responsáveis, tinham a sua responsabilidade de dentro de algum departamento ou ministério dentro da igreja, ao menos a sua presença era valorizada e contada, hoje deixou de ser. Pouco compromisso passou a ser exigido e com o pouco compromisso veio a nova, digamos assim, a nova visão de que quando você deixa de frequentar a igreja, você não necessariamente é mais um desviado e nem um evangélico não praticante, porque não se é cobrado a sua presença, não se é mais valorizada a sua presença dentro de uma igreja todas as semanas. O culto virou um evento, o que antes era tudo muito bem iluminado, era tudo muito bem organizado, as pessoas eram muito racionais e a palavra de Deus era lida e ensinada à frente como uma sala de aula, com todos quietos, ouvindo, prestando atenção e anotando. O culto agora virou um evento, um show, um espetáculo, onde as pessoas não vão mais à igreja, elas vão a uma comunidade cristã. Esse nome também começou a ser cada vez mais difundido, né? O pastor virou um influencer e percebe-se que o número de pessoas envolvidas na rede social de um jovem de 20 e poucos anos tornou-se um pré-requisito para que ele seja um pastor, e não mais o gabarito teológico e a capacidade de aconselhamento de acordo com a sua experiência. Os cultos passaram a ter mais emoção do que razão. A Bíblia passou a ser cada vez menos lida e estudada de forma sistemática e profunda, e as meditações passaram a ser a nova palavra de Deus. Fala-se pouco sobre a volta de Jesus, que é justamente o maior objetivo que o Novo Testamento dá para a gente, a pregação de que Jesus vai voltar. As pessoas agora frequentam a igreja moderna mais para receber, como em um evento de fato, e não para receber e somar e agregar. Elas vão, participam do evento e voltam para casa, como se isso bastasse. Menos dízimos e ofertas, agora muitas estão flexibilizando essa obrigação, e mais livros e ingressos são vendidos. E essa igreja deixou de ter placa, deixou de ser uma instituição religiosa e passou a ter somente uma cara, onde o líder é que move, é que representa aquela igreja. Mas de que forma que eu posso me blindar diante de tantas mudanças? De que forma que eu posso entender o que fazer, que caminho tomar, qual igreja escolher? Eu vou te dar um único conselho: estude a Bíblia. Em Atos 17:11 a Bíblia diz: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Esse trecho bíblico diz que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque tudo o que falavam para eles, tudo o que ensinavam para eles, tudo o que acontecia dentro do meio cristão, eles iam lá
abriam a palavra de Deus e verificavam se aquilo estava certo ou se estava errado. E esse deve ser o nosso conhecimento. A gente precisa aprender a estudar a palavra de Deus. Inclusive, na descrição desse vídeo, eu estou deixando um pequeno treinamento de como estudar a Bíblia sozinho, de forma constante e sistemática e otimizada de acordo com a sua rotina. Em 2 Timóteo 3, a Bíblia também diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As sagradas letras, gente, pode tornar-te sábio. Continuando, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, estude a palavra de Deus de forma sistemática e profunda todos os dias, para que você esteja blindado para que, diante de tantas mudanças, diante de tanta relativização, você saiba que caminho seguir. Na minha opinião, as igrejas modernas estão fazendo sucesso porque elas se encaixam cada vez mais com o pecado que existe no coração humano, com a relativização que tende dentro do coração humano. E nós devemos, na verdade, encaixar as nossas vontades na conformidade de Deus, e não o contrário. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve nesse canal que é novo e deixe o seu like. Você vai receber muitos vídeos com muita profundidade sobre a minha forma de enxergar o mundo.